Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou abordar com vocês aquela hipótese que eventualmente circula aí na internet dos antigos hebreus serem na verdade cananeus, tá? Lembrando que eu sempre falo aqui no meu canal que o passado ele é como se fosse um quebra-cabeça que você não tem todas as peças. Imagina que você está montando um quebra-cabeça e você só tem 40% das peças. Você não sabe que figura que ele está formando. De repente, por exemplo, você está formando uma pata de um felino, você não sabe que felino é aquele. Pode ser um leão, pode ser uma onça, pode ser um simples gato. E o passado é a mesma coisa. O passado é um quebra-cabeça que nós não temos todas as peças. Mesmo na arqueologia clássica, os arqueólogos eles trabalham muitas vezes com dedução e hipóteses, porque não tem como você bater o martelo acerca de tudo. Por exemplo, imagina que um arqueólogo encontre lá no mundo antigo, encontre uma peça do mundo antigo que seja um anel que tem um nome escrito nesse anel. Ele pode, por dedução, deduzir que ali seria um anel real. Olha, deveria ser alguém importante, como o rei. Esse aqui é um anel real que deveria ser usado para selar cartas. Pum, selava a carta em nome de tal rei. Agora, pode ser também que não seja. Pode ser um anel de noivado ou de compromisso. Então, a arqueologia trabalha muito com dedução. E nem sempre a dedução é correta. Por isso que eu falo sempre para vocês que a gente tem que ver várias hipóteses diferentes para tentar entender, apesar da arqueologia não ser minha área, mas para tentar entender se aquela hipótese arqueológica realmente é verdade ou não. É o mesmo que acontece na questão dos cananeus, né? Hoje em dia tem muitas pessoas que defendem que os antigos hebreus eram cananeus, inclusive baseado em estudos genéticos, tá? Mas eu vou explicar para vocês a parte da genética também. Mas primeiro eu queria dar citar um exemplo hipotético, como eu faço nos meus vídeos, para vocês entenderem por que eu acho que essa hipótese é um pouco precipitada. Que nem eu falei do Israel Finkelstein, algumas hipóteses dele, conclusões, são muito precipitadas. Então, essa também é um tipo de hipótese que eu também defino como muito precipitada, que na verdade a gente pode analisar um pouco mais profundamente. Por exemplo, eu não sei se vocês viram ou já assistiram a novela Renascer, da Rede Globo. Não esse remake que fizeram aí, que diz que é uma porcaria, não sei nem se o remake é igual à versão original, mas eu estou falando da versão original, que tinha lá o Zé Inocêncio, que era Antônio Fagundes e tal, a novela Renascer. Nessa novela, se você não assistiu, eu vou explicar para vocês, tinha um personagem muito interessante, que era interpretado pelo Luiz Carlos Agustin, Luiz Carlos Agustin, acho que era esse o nome dele, que era um senhor já idoso, inclusive ele morreu depois dessa novela, que ele fazia um personagem chamado Turco Rashid. Só que ele não era turco, e ele não gostava de ser chamado de turco. Então toda hora que alguém chamava ele de Turco Rashid, ele rebatia, lá, nós não é turco, nós é libanês. E era a novela inteira isso. Então, amigo Rashid, vem cá, Turco Rashid, tomar uma limonada comigo. Zé Inocêncio, nós não é turco, nós é libanês. Por que a novela fazia isso? A novela não era muito clara, ela não trazia muita explicação. Só tem um capítulo da novela que eu me lembro vagamente, que o Zé Inocêncio pergunta para ele por que ele tinha essa mania de não gostar de ser chamado de turco. Aí ele falou, porque nós não é turco, Zé Inocêncio, nós é libanês e os turcos fizeram massacre com o nosso povo. Os turcos vieram, mataram mulheres, crianças, destruíram cidades, botaram fogo em tudo. Então nós não é turco. É até ofensivo para mim ser chamado de turco, sendo que os turcos massacraram meu povo. Foi a única explicação que a novela deu. E é engraçado, pessoal, que aqui no Brasil é um pouco comum também chamar libanês de turco. Não sei se vocês já repararam nisso, ou tiveram contato com pessoas do Oriente Médio. Por exemplo, no Bom Retiro tinha uma loja que vendia artigos para artesanato. Telas, moldes, agulha, linha, lã, agulha de tricô, essas coisas. Aquelas lojinhas de variedade, né? E aí a lojinha chamava o Turquinho. Só que parece que os donos dessas lojas também não eram turcos. Pelo que eu me lembro, as pessoas falavam que eles eram libaneses. Mas eram tão chamados de turco que o nome da loja acabou sendo popularmente conhecido como o Turquinho, mesmo eles não sendo turcos. Até porque são povos diferentes, né? Turcos e libaneses. Inclusive o brasileiro também mistura tudo, né? Os outros povos dos outros lugares, o brasileiro tende a generalizar. Vê um oriental já chama de japonês, vê um loiro já chama de alemão, vê um árabe já chama de turco. O brasileiro tem essa mania. Mas enfim. Aí a explicação que eu vi para essa questão foi com outro libanês. Tem uma moça no YouTube chamada Yasmin, que ela tem um rosto muito bonito, né? É aquela que faz a voz do Cebolinha, né? Olá, Mônica. Não sei se vocês conhecem ela. O pai dela é libanês. E ela faz vídeos com o pai dela no TikTok, em outras redes, etc. e tal, mostrando a cultura árabe, né, também. E um dia ele explicou essa confusãozinha, né, que acontece aqui no Brasil. O pai dela. Ele explicou que durante um tempo, aquela região do Oriente Médio, toda, até Israel, ali era dominada pelo Império Turco-Otomano. Tá? Então era tudo da Turquia aquilo ali. Então quem mandava ali, controlava aqueles países todos, várias regiões diferentes, eram os turcos.
E o que acontece? Se o libanês fosse vir para o Brasil, para migrar para o Brasil, ele ia ter que ter um documento, um passaporte. E quem que emitia esse documento lá naquela época? Era o Império Turco. Então, se a pessoa fosse tirar um passaporte naquela época, ou um documento para pegar um navio, alguma coisa do tipo, estaria escrito no documento, República não sei o que da Turquia. Se fosse no Brasil, seria República Federativa do Brasil. Mas lá no caso era República não sei o que da Turquia. Pronto, a Turquia. Mesmo se aquela pessoa não fosse turca. Mas como eles estavam sendo subjugados por um império, então era como se todo mundo fosse turco. Tanto que o Erdogan tem esse sonho, né? O Erdogan, que é o atual presidente da Turquia, ele quer reviver o califado islâmico, né? Com a Turquia dominando toda a região ali. Mas enfim, então quando os libaneses chegavam no Brasil, as pessoas viam o passaporte, a documentação, estava lá, República da Turquia. Eles falavam, é turco. Muitas vezes esses libaneses nem sabiam o português direito, só tinham o documento para se identificar, ou se comunicar, por exemplo, se hospedar num hotel, não sabia nem falar o nome direito, pegava, mas nome, aqui nome, Ibrahim. Aí a pessoa via lá, República da Turquia, fulano é turco. Mais um turquinho que chegou aqui no Brasil, mais um turco. Então muitos libaneses no Brasil começaram a ser chamados de turcos, mesmo não sendo turcos, porque a documentação deles era emitida pelo Império Turco da época. Então gerou essa confusão assim. Quer dizer que eles são turcos? Não, são povos diferentes, têm etnias diferentes, mas mesmo assim, durante um tempo aqui no Brasil, ficou essa confusão de chamar libanês de turco, por causa disso. E o mesmo acontece no passado da antiga Israel. Na antiga Israel, em dado momento, eu acho que com o declínio do Império Egípcio, se eu não estou enganado, aquela região toda foi dominada pelos cananeus. Os cananeus dominavam toda aquela região, inclusive onde existe hoje Israel e a Palestina, que na época era a terra dos filisteus, e várias regiões próximas ali era do domínio dos cananeus. Tanto que a Bíblia menciona que os cananeus tinham 7 cidades-estados, né, diferentes, que eram povos diferentes, mas todo mundo era chamado de cananeu, inclusive o povo hebreu. Então, como eles pertenciam a um império maior, estavam ali sendo subjugados, até que a Bíblia fala que eles foram expulsando os cananeus, né, povo por povo, cidade por cidade, eles eram chamados de hebreus. Tanto é verdade que, segundo os arqueólogos, os fenícios, né, que eram outro povo, eles também eram chamados de cananeus até mais ou menos durante a Idade do Bronze. Depois, na Idade do Ferro, é que eles começaram a ter essa separação e serem chamados de fenícios. Mas fenícios não são cananeus, como o povo, mas eles eram chamados assim. Então é comum você ver em achados arqueológicos ou coisa assim, aquela região ser conhecida como a região dos cananeus, independente do povo que estava ali. É que nem o turco que eu falei para você. O cara podia morar, por exemplo, na Jordânia, mas ele era chamado de turco. A mesma coisa, o cara podia morar na Fenícia, ou um daqueles outros paizinhos de nome esquisito, né? Zitita, não sei o que, blá blá blá, Amonita, não sei o que, mas eram todos chamados de cananeus, inclusive os hebreus. Tanto é verdade que essa evidência genética, como as pessoas usam para corroborar isso daí, foram feitos um teste genético em 73 pessoas de aproximadamente 1.200 anos atrás, daquela região. E o teste genético daquela região, sabe onde é que eles coletaram esses 73 pessoas? Segundo os estudos, eu li a matéria, foram na região de Israel e na região da Palestina. O próprio estudo admite que os cananeus não tinham uma capital, nem uma cidade-centro, nem nada, que eles habitavam cidades satélites que pertenciam aos cananeus. Então eles não tinham um centro, uma unidade, eram povos diferentes, inclusive hebreus e palestinos. Então eles pegaram essas amostras justamente onde ficavam os hebreus e onde ficavam os filisteus. E é por isso que eles concluíram nesses estudos genéticos, e eu respeito a ciência, que os judeus modernos e alguns árabes, palestinos também, eles têm alguma porcentagem do DNA dos cananeus. Só que esse DNA não foi coletado da cidade satélite dos cananeus. Até porque eles não tinham centro, eles viviam espalhados em cidades diferentes, mas foi coletado na região de Israel e na região da Palestina. Por isso que eles têm o mesmo DNA. Então não quer dizer que o judeu daquela época era cananeu. Quer dizer que naquela época todo mundo era considerado cananeu, e é baseado nisso que eles fizeram esses exames. Nessa época aqui todo mundo era cananeu. Pegaram lá os exames, na região de Israel e da Palestina e pronto. Só que eles não fizeram nenhuma separação de povos. Sendo que até a Bíblia separa os povos diferentes que eram chamados de cananeus. Como por exemplo, acho que era Moabita, não sei o que, Jebuseus. Os Jebuseus eram um povo diferente que também habitava ali a terra dos cananeus. Mas o estudo não faz essa separação. Porque eles se baseiam numa época onde todo mundo era considerado cananeu. Que nem eu falei para você do Líbano, que todo mundo era considerado turco. A Bíblia tem uma citação de Ezequiel, que fala assim que os hebreus tinham Cananeia como sua mãe, ou algo assim do tipo. Está em Ezequiel, eu já mostrei aqui em vídeo. Mas ali, pessoal, é porque os hebreus saíram realmente da terra deles, a partir do patriarca Abraão, e eles foram para a terra dos cananeus. E foi ali que começa a saga, segundo a Bíblia, dos patriarcas hebreus. Então, por isso que o profeta Ezequiel faz essa citação. Então, como eu falei para vocês, a gente tem que tentar ver sempre os outros lados das questões,
para não ficar preso numa bolha e tentar analisar e tirar as próprias conclusões. Como eu falei, o passado não é que nem uma coisa pronta que você pode só olhar. Você tem que ficar que nem um quebra-cabeça, pegando pecinha por pecinha e criando deduções. Tá? Lembrando que vocês são livres para criarem também as próprias deduções de vocês. Tanto que eu postei aqui no canal, na aba comunidade essa semana, um achado de um anel que tinha uma inscrição que era sobre um guerreiro do rei Davi. Ou seja, essas pecinhas que a arqueologia vai achando é que nos ajuda a montar esse quebra-cabeça, a remontar a história. E lembrando que a arqueologia nem achou tudo, né? Tem muita coisa mais para frente ainda para ser descoberta. Mas para finalizar o vídeo, vocês tirem suas conclusões, tá? Mas a minha opinião dessas pessoas que falam, mesmo baseado na genética que eu respeito, que os hebreus eram cananeus, para mim é um equívoco. Para mim é o mesmo equívoco que nós cometemos atualmente de chamar, por exemplo, libaneses de turco. Porque ali já foi toda aquela região considerada Turquia. O que não quer dizer que todos aqueles povos ali eram turcos. Vou até dar um último exemplo, só para finalizar o vídeo. Por exemplo, nós somos aqui todos brasileiros. Nós moramos num país gigante chamado Brasil. Mas dentro desse país gigante chamado Brasil, nós temos povos diferentes também. Nós temos povos indígenas, por exemplo. O indígena, bem ou mal, ele tem a identidade dele, ele tem a ancestralidade dele, ele tem a etnia dele, que é diferente da nossa. Então não é porque está no mesmo país e é chamado de brasileiro, que quer dizer que é a mesma coisa. Se eu pegar um povo, por exemplo, lá do Alto Xingu, eles são considerados brasileiros hoje? São todos brasileiros, cidadãos brasileiros. Mas quer dizer que é o mesmo povo? Não. Uma parte dos brasileiros é descendente de europeus, principalmente portugueses. Outra parte é miscigenada com negros, né, africanos. Outra parte também é miscigenada com indígenas. E tem povos também que migraram para cá que ajudaram a compor todo esse Brasil. O que não quer dizer que todo mundo seja a mesma coisa. Se eu pegar, por exemplo, um nipônico aqui no Brasil, só porque ele nasceu no Brasil, é chamado de brasileiro, quer dizer que ele é do mesmo povo de um brasileiro, nessa questão de identidade, de etnia? Não, ele é só alguém que nasceu no mesmo país e pertence ao mesmo povo, mas são grupos diferentes, tá? Então fica aí para reflexão de todos e que cada um tire suas conclusões. Quem gostou, dá um like aí no vídeo, pessoal, que ajuda a aumentar a atividade, o alcance. Os vídeos que tem mais likes são os que tem mais alcance, tá bom? Ative também o bendito sininho, que o YouTube tá bugado, e comente também o que vocês acharam. Qual é a opinião de vocês? Vocês acham que os hebreus eram realmente cananeus, que depois, por algum motivo qualquer, viraram hebreus, que também tem essa hipótese, né? Que alguns defendem até que os reis de Israel eram antigos reis cananeus, que eles só mudaram o nome. Vocês acham que essa hipótese é plausível? Ou vocês acham que não? Que ali os hebreus eles estavam no Império Maior, que subjugava toda aquela região, e por causa disso, eles eram confundidos com cananeus, principalmente pela arqueologia moderna. Comente aí o que vocês acham, tá bom? Obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.